Fala pessoal do Psiquiatria Prática, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e vamos dar continuidade aqui ao nosso tema de agitação psicomotora, esse tema que é fundamental e que na parte 1 a gente viu um assunto muito mais voltado à identificação, a técnicas, ao manejo verbal que é importantíssimo, a como é que você vai fazer a primeira condução, como é que você vai falar com o paciente, o que você vai abordar. Para mim, a aula mais importante. E aqui a gente vai dar seguimento a esse tema falando um pouquinho das medicações. Ou seja, vamos falar dos fármacos que são mais usados no contexto de pronto-socorro e que eles vão ser fundamentais aí na sua prática clínica. Aqui a gente vai pegar muito emprestado o tema de outras aulas que vão ser vistas aqui nesse curso mais profundamente. Por exemplo, antipsicóticos, como que introduzir e também nas vinhetas específicas de cada um. Só que esse aqui é mais aplicado ao contexto de emergência e de urgência. É um tema que é fundamental e aqui a gente vai basicamente passar primeiro por conceitos mais gerais, depois a gente vai para o uso das medicações em si, vamos dar algumas dicas, montar um fluxograma e na terceira parte a gente vai detalhar bastante com vários casos clínicos e como que a gente deve proceder e que tipo de medicação a gente deve fazer em cada situação. Sempre com aquela nossa abordagem, sempre buscando situações muito práticas, situações que aconteceram, mas que estão adaptadas. Enfim, para vocês de fato fincarem ou fixarem o conhecimento. E aqui, pessoal, uma coisa que eu quero logo começar falando um pouco antes de falar da medicação é na nossa ordem de prioridade. Então, sempre que você está ali com um paciente que ele está agitado, você vai sempre começar fazendo manejo verbal. Manejo verbal que a gente aprendeu na primeira parte. E ele ocorre ao mesmo tempo de todas as medidas que você toma. Ele é o primeiro na ordem, a primeira na escala, então você sempre começa fazendo manejo verbal ou desescalonamento verbal com o paciente agitado e depois você vai partir para medicações via oral, nessa ordem, ou então intramuscular. Claro que isso aqui é uma ordem sugerida, nem sempre ela é possível, mas quando você tem um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de calma e principalmente um pouco mais de experiência, você vai ver que essa ordem aqui, ela tem um motivo, ela tem uma razão de ser. Quando você consegue conversar com calma e você já está mais treinado no seu manejo verbal, você consegue às vezes tranquilizar o paciente sem medicação. E quando você faz às vezes uma boa tranquilização e você precisa usar uma medicação, geralmente eles colaboram com o uso de medicação via oral. Como eu falei, nem sempre isso é possível. Às vezes vocês vão se deparar com casos de agitação que eles são graves, que eles precisam de condutas imediatas, intervenções imediatas, e que você ali vai precisar, às vezes, recorrer a uma medicação intramuscular. Pacientes que não colaboram ou então que estão gravemente agitados na sua psicomotricidade. Geralmente essas situações que vocês vão pensar em medicação IM. Mas ela aí entra na nossa terceira escadinha. Então, a primeira é o manejo verbal, que acontece em todas as etapas. A segunda é a medicação VO, depois a gente passa para a medicação IM e se mesmo assim às vezes a situação é muito refratária ou se o caso é muito grave logo no começo, você vai ter que partir às vezes para uma contenção física que a gente também vai detalhar na terceira parte da nossa aula. Aqui a gente vai cobrir tudo e todas as situações, pelo menos as mais comuns que elas se apresentam para a gente. E aqui, pessoal, uma coisa que eu gostaria de passar para vocês é, quanto mais experiência e mais calma vocês vão fazendo, vocês vão vendo que vocês vão resolvendo com cada vez menos recursos, mas vocês vão ter que saber usá-los. Vão ter que saber qual é a indicação de fazer uma medicação VO, qual é a medicação de fazer uma medicação IM, e é geralmente isso aqui que a gente prefere. Só que todas essas etapas, seja o manejo verbal, seja a medicação via oral, ou a medicação intramuscular ou a contenção física, elas sempre vão visar um objetivo e é isso aqui que a gente quer. O que é que a gente busca? A tranquilização desse paciente. Ou seja, tranquilizar é que ele vai ficar na ausência de uma agitação psicomotora ou de uma agressividade. Veja bem que eu usei o termo tranquilização, eu não usei o termo sedação. Sedar é diferente de tranquilizar. Tranquilizar é a ausência de uma agitação psicomotora. Sedar é quando o paciente vai ficar rebaixado, vai ficar sonolento, vai ter diminuição do nível de consciência e é isso que a gente tenta evitar ao máximo. Veja só qual é o problema disso. Tanto você aumenta a chance de efeitos colaterais com o seu paciente, quanto você também prejudica a sua reavaliação. Imagina que você faz uma medicação e aí o paciente ele fica sedado demais. Às vezes você vai ter que esperar 3, 4 horas para tentar reavaliar ele de novo e para ele acordar ou ele estar pelo menos um pouco mais contactuante. Então, a gente vai sempre buscar a tranquilização e não a sedação.
comecem substituindo isso no próprio vocabulário de vocês. Então a gente busca tranquilizar o paciente. E, claro, a gente vai sempre buscando essa tranquilização primeiro com manejo verbal para pacientes que conseguem ser acessados pela conversa. Depois a gente tenta oferecer uma medicação via oral para pacientes que eles estejam mais colaborativos, mas nem sempre isso vai ser possível, e pacientes que eles não conseguem conversar ou que eles se recusam, então que eles estão numa franca agitação psicomotora ou agressividade grave, a gente parte direto às vezes para uma medicação intramuscular ou até mesmo uma contenção física para você conseguir fazer essas medicações. A gente vai detalhar tudo isso aqui e tudo vai visar a tranquilização dos pacientes. E eu quero passar aqui para vocês um pouco por que a gente costuma errar e sedar os pacientes demais. E aqui são os erros mais comuns que acontecem. O primeiro deles é a medicação em excesso. Aqui nas aulas a gente vai aprender as doses que são corretas e vai fazer com que você evite prescrever uma dose muito alta. Você vai também aprender as medicações que são corretas e isso prioriza em você fazer às vezes até uma monoterapia mesmo. Fazer às vezes várias medicações em altas doses contribui para medicar em excesso e contribui para o paciente ele ficar às vezes muito sedado. E uma outra coisa também que é muito comum e que faz parte da medicação em excesso é você não saber o tempo que as medicações vão possuir a sua ação. E aí às vezes você vai medicar antecipadamente, apressadamente, aumentar a dose, medicar em excesso, o paciente vai lá e rebaixa, tá? Então esse é um dos principais erros comuns. Um segundo erro é você medicar e não monitorizar. Sempre que você for fazer uma medicação no paciente, é ideal que você tenha uma monitorização ali, pelo menos dos sinais vitais, num nível, primeiro nível que a gente chama de baseline. Nem sempre vai ser possível extrair esse nível do paciente, porque às vezes ele está agitado demais para mesmo deixar você ver uma frequência cardíaca ou então uma pressão arterial, mas o ideal é que você sempre meça os sinais vitais antes de fazer a medicação e ali uns 20, 30 minutinhos depois. O que eu estou chamando a atenção aqui é justamente para vocês não deixarem o paciente largado. Então, fez uma medicação nele, é super importante que vocês confiram se aquela medicação deu resultado e também se ela não deu nenhum problema. As medicações que vocês vão usar, vocês vão ver, às vezes podem causar depressão do drive respiratório ou então às vezes até mesmo hipotensão, que é um efeito de antipsicótico. Então sempre tem que monitorizar, principalmente quando você estiver fazendo medicação intramuscular e principalmente quando o paciente estiver contido. Então, pessoal, isso aqui é super importante. Outra coisa que a gente vai ver um pouquinho mais na parte 3, mas não é evitar manter a contenção por longos períodos. Então, contenções às vezes que são feitas por longos períodos podem causar iatrogenias, isquemia, rabdomiólise, úlceras, diminuição do drive respiratório, às vezes quando você contém errado a pessoa e bota uma faixa no tórax dele, sem falar também no trauma para o paciente. E às vezes você vai deixar o paciente lá contido e vai esquecer de reavaliar ele. E às vezes você faz junto medicação, ele vai lá, rebaixa e você não percebe isso. Então, pessoal, sempre muito importante, é obrigatório, toda vez que você contém fisicamente uma pessoa, você monitorizar e estar mais próximo a ela ali, ao invés de deixar o paciente lá largado, que é que a gente vê muito comum. Quarta ação é usar antipsicóticos endovenosos ou intravenosos que a gente botou aqui. Pessoal, medicações psiquiátricas, elas não combinam com vias EVs. Isso aqui só serve para você aumentar demais o risco de efeito colateral e você também perder a mão do parâmetro do seu paciente. Então, às vezes a pessoa, já vi muito gente usando no pronto-socorro diazepam endovenoso. Não faça isso, não tem justificativa, só aumenta o risco demais, aumenta o risco de depressão respiratória. Ou às vezes também médicos que às vezes usam Aldol EV. Não tem nenhuma justificativa para você fazer isso. Você só aumenta exponencialmente o risco, às vezes, de uma síndrome neuroléptica maligna e acaba não tendo um benefício em velocidade de sedação ou mesmo em potência de sedação. Dito isso, pessoal, evitem esses erros comuns e sempre busquem a tranquilização e não a sedação. Aprendendo direitinho aqui como vai fazer, vocês vão ver que vocês vão estar muito mais tranquilos e muito mais aparelhados. Mas, como sempre, medicina é imprevisível.
Você não sabe como é que vai ser a medicação ou a reação dela no corpo daquela pessoa. E às vezes, claro, vai acontecer que um paciente ou outro vai sedar, um paciente ou outro vai rebaixar, vai às vezes ter queda de base de língua, vai desaturar. Sempre importante quando fizer essas medicações, monitorizar. A gente está batendo muito nessa tecla. E também vocês vão estar num hospital. Então, é ideal que vocês estejam disponíveis ali uma equipe da clínica, uma sala vermelha, uma sala de emergência, para caso um paciente ele rebaixe demais ou apresente um efeito colateral importante e às vezes até mesmo antídotos, tá? Então, esses aqui são os erros mais comuns e que a gente tende a evitar e vamos passar aqui para, de fato, as medicações que a gente usa. Seguindo o nosso cronograma ou seguindo o nosso fluxo, primeiras medicações que a gente pode oferecer são medicações via oral. E a gente vai ter aqui uma farmácia que ela é composta por antipsicóticos típicos, antipsicóticos atípicos ou de segunda geração, os benzodiazepínicos e uma miscelânea aqui que eu chamei de antihistamínicos e anticolinérgicos, beleza? Então vamos começar falando um pouquinho aqui dos antipsicóticos típicos. Qual que a gente tem disponível em medicação via oral, ou seja, em comprimidos ou em gotas. Antipsicóticos típicos, pessoal, a gente vai ter uma aula específica sobre eles, mas de antemão aqui, são antipsicóticos que ele agem bloqueando principalmente ali a dopamina dos receptores D2, principalmente o aldol, que é o mais forte, e também eles vão às vezes ter efeitos anticolinérgicos em M1, histaminérgicos em H1 e também bloqueiam alfa-adrenérgicos em alfa-1, que é mais o caso da clorpromazina, da periciazina e da levomepromazina. Essas medicações aqui de baixo, a clorpro, a periciazina e a levomepromazina, que é o Neosine, costumam ser um pouquinho mais fracos, tem uma taxa de bloqueio D2 menor. E o haloperidol, ele é mais forte no bloqueio D2, tá? Só que o haloperidol não costuma causar tanta sonolência, a despeito que a clorpro, a periciazina e a levomepromazina costumam causar bastante sonolência. Esses últimos 3 antipsicóticos típicos aqui, creio eu que vocês não têm tanto costume com eles, tá? Por isso justamente que a gente trouxe aqui. Mas clorpromazina, vocês devem conhecer o nome Amplictil, que é bem comum em pronto-socorro, e levomepromazina, vocês devem conhecer o nome Neosine, que também é bem comum. E a periciazina é geralmente o Neuleptil que a gente usa. Então, às vezes não vai ter disponível em alguns pronto-socorros, mas costumam ser medicações baratas e que elas também são disponíveis pelo SUS. Só que qual o problema também dos antipsicóticos típicos? É justamente, pessoal, que eles costumam, às vezes, ter muitos efeitos colaterais e que a gente tem que estar atento. O haloperidol, ele é uma medicação muito forte, muito boa, só que ele costuma causar efeitos extrapiramidais. E aí a gente vai falar de acatesia, distonia aguda, parkinsonismo, tremores, discinesia e às vezes também efeitos cardiovasculares. Haloperidol pode predispor a arritmias, aumentar o intervalo QT, é isso que às vezes a gente vai ter que ficar de olho. E a gente vai chamar aqui também a importância dos efeitos cardiovasculares para clorpro, periciazina e levomepromazina. Essas medicações, principalmente a clorpromazina, por bloqueio alfa-1, às vezes eles dão hipotensão, e são hipotensão que às vezes elas são meio refratárias. E aí você vai passar por maus bocados, tá, com seu paciente. Sobretudo a clorpro-IM, ou seja, não utiliza clorpromazina IM. A gente vai falar aqui um pouquinho depois, mas fica a dica. Beleza, falamos um pouquinho aqui desses antipsicóticos, lembrando que o haloperidol é o que geralmente a gente vai fazer, é o mais comum. A clorpro vai ficar ali quando a gente quer uma coisa um pouco mais fraca, mais com perfil sedativo melhor, né? Ou então de sonolência maior. Você quer dar ali um soninho para o paciente, pode ser uma boa jogada. A periciazina é muito parecida com a clorpromazina e eu deixei o levomepromazina aqui, que é o Neosine, principalmente por causa do seu uso em gestantes. Quando você quer dar uma sonolência, você usa doses bem baixas. E pelo mecanismo ali histaminérgico e anticolinérgico, ele vai justamente dar um soninho, tá? Uma medicação que a gente costuma usar bastante em gestantes, além do haloperidol. Vamos ver isso aqui também depois. E qual a ação dos antipsicóticos, tanto os típicos quanto os atípicos? Por que eles causam uma certa tranquilização naquele momento? Porque eles induzem, ali no primeiro prazo, uma certa apatia, uma diminuição das respostas emocionais
e uma leve sedaçãozinha. Isso é geralmente a experiência que o paciente vai ter quando ele se depara com essas medicações. E por isso que ele costuma ficar um pouco mais tranquilo. Claro que esse efeito é cumulativo, e por isso que quando você vai usando antipsicóticos por um longo período, isso vai sendo induzido de uma forma mais eficaz. Mas a maioria deles costuma ter uma ação tranquilizadora para os pacientes. Agora a gente vai passar para o segundo grupo, que é dos antipsicóticos atípicos. E aqui a gente vai falar principalmente de 3. No slide ali a gente até botou desipramina, mas ele está errado. É só mesmo olanzapina, risperidona e quetiapina. Antipsicóticos atípicos têm um perfil muito parecido com os do típicos, então eles também às vezes vão inibir o receptor D2 e ter esse efeito mais de tranquilização, só que também eles agem no receptor 5-HT2A, por isso que eles são chamados de atípico, e às vezes eles também têm um agonismo parcial nos receptores D2. E qual é a vantagem deles? Eles geralmente são medicações que tranquilizam, só que induzem menos sintomas extrapiramidais. Principalmente a gente está falando aí de olanzapina e de quetiapina. Risperidona pode ser muito parecido com haloperidol, inclusive em potência e também na chance de causar efeitos extrapiramidais. Tanto é que risperidona, quando você faz em doses mais altas ali, além de 8 mg, ela se comporta muito como um antipsicótico típico. Mas aqui o destaque vai para olanza, risperidona e quetiapina. Olanza é uma medicação sensacional, às vezes costuma engordar, mas quando você usa usos pontuais de tranquilização, esse efeito colateral ele é evitado. A vantagem da olanza e da quetiapina é que também elas têm uma boa potência estaminética e anticolinérgica. Então, o que vai acontecer? O paciente vai ficar meio sonolento. Às vezes você vai precisar usar só isso, você nem vai precisar usar um benzo. O paciente ele vai ter um sono, vai melhorar, vai ficar mais tranquilo, e aí você vai depois proceder à sua conduta. Então a gente vai destacar aqui olanza, risperidona e quetiapina. A mais disponível dessa aqui nos pronto-socorros, certamente é a risperidona. Olanza e quetiapina são medicações mais caras e que nem sempre elas estão disponíveis. Mas fica aí a sugestão. A outra farmácia que a gente tem vai ser dos benzodiazepínicos. Os benzos eles exercem ações muito semelhantes através dos receptores GABA e eles vão provocar efeitos de sedação, hipnose, miorrelaxantes e anticonvulsivantes. Então, o efeito do benzodiazepínico de todos eles é muito parecido, tá? Até as pessoas dizem, esse aqui às vezes é mais miorrelaxante, esse aqui às vezes dá mais sono e não causa tanto às vezes tanto relaxamento muscular, mas enfim, apesar disso ser divulgado, eles costumam ser parecidos entre si e a diferença que eu quero que vocês gravem é justamente no tempo de meia-vida. Ou seja, o tempo de meia-vida é quanto aquela medicação vai ficar no corpo, ou seja, o tanto que ela vai ficar ali durante um tempo fazendo efeito. Isso é importante vocês saberem. Então a gente tem benzos de meia-vida mais longa, de meia-vida intermediária e de meia-vida mais curta. Os benzos que a gente tem disponível no pronto-socorro VO geralmente é diazepam, clonazepam, lorazepam e midazolam. Diazepam e clonazepam sendo benzos de meia-vida mais longa e lorazepam e midazolam sendo benzos de meia-vida mais curta. Então você vai tomar suas ações dependendo do tipo de meia-vida que você quer e qual é a ação ali que você vai querer naquele paciente. E o problema às vezes do benzo, o efeito colateral que vai dar, geralmente são uma sedação que pode ser muito grande, uma sonolência muito grande, às vezes um caso ali de ataxia, uma perda de memória, às vezes o paciente não vai se lembrar e quando você faz principalmente intramuscular, pode dar também uma diminuição do drive respiratório, que é muito problemático, mas com a medicação VO isso é menos comum. E a gente também tem a miscelânea, que é a prometazina, um antihistamínico, e o biperideno, uma medicação ali relacionada ao sistema de acetilcolina. Essas medicações aqui a gente vai usar principalmente a prometazina associada ao haloperidol. Quando é VO não precisa associar tanto assim. Ou às vezes quando você quer dar ali uma leve tranquilizada no paciente, um leve soninho, você pode fazer a prometazina. E o biperideno, eu vou chamar a atenção aqui porque ele é uma medicação muito útil para a gente, principalmente quando a gente está diante de casos de distonia aguda, ou então às vezes de uma acatesia. Você pode ter ali um sintoma extrapiramidal, você tem ele em comprimido de 2 mg e você pode fazer até ali 6, 8 mg ao dia. Isso costuma assim salvar bastante, é uma medicação que a gente usa em pronto-socorro, tá? E a prometazina, a gente usa ali 25 mg, 50 mg. Bom, falando nisso aqui, quais são as
vantagens e desvantagens das medicações via orais, e isso aqui você já vai tirar um pouquinho para sua indicação. Qual é a vantagem da medicação via oral? Ela é mais fácil de administrar. Então você só precisa dar um comprimido para o paciente. Só que, de desvantagem, ela é mais errática. O paciente ele pode botar na boca, ele pode cuspir, às vezes você não pode garantir. Comprimido é mais fácil de ser cuspido do que solução. Então, às vezes, a gente até prescreve solução quando a gente quer garantir que o paciente engula, tá? E assim, por ser via oral, ela vai ter, às vezes, um pouquinho menos de efeito colateral, tá? Só que também por ser via oral, ela é mais lenta. Às vezes a medicação via oral demora 40 minutos, 1 hora para fazer efeito, 1 hora e meia. Então, quando você está exigindo respostas mais rápidas, ou então quando são agitações psicomotoras muito mais graves, você vai aí talvez não recorrer a uma medicação via oral. E também elas exigem colaboração do paciente. Então o paciente ele tem que estar disposto para tomar uma medicação via oral. Só que quando ele está mais disposto, eles costumam ser uma via muito mais aceita que uma via intramuscular. Então a maioria dos pacientes eles preferem via oral, tá? E claro, ele vai ter que ser colaborativo, mas essa é uma, assim, às vezes quando você está ali numa situação grave, pode ser uma desvantagem que você não consegue administrar essa via. Mas lembrando que ela é a primeira que você tenta, ela é a primeira que você oferece e quando muito bem indicada, ela pode fazer muito bem ao seu paciente, tá? Então a gente vai ter aí principalmente essas medicações. E aqui a gente deu aqui um resuminho que tá bem bacana, tá? A gente vai aqui passar primeiro pelos antipsicóticos típicos, a dose que você usa, a dose inicial, quanto tempo geralmente você repete em 24 horas e a atenção aqui para a dose máxima em 24 horas. Então, quando você vai usar um antipsicótico típico, geralmente no pronto-socorro e num contexto de agitação psicomotora, a gente costuma usar haloperidol. A gente tem comprimido de 1mg, tem comprimido de 5mg, tem solução oral também de haloperidol. Só que a gente costuma ter mais disponível comprimido de 5mg e a gente começa com a dose inicial de 5mg. Em 24 horas a gente pode repetir ali de 2 a 3 vezes, claro, sempre buscando a tranquilização do paciente, contanto que essas repetições elas não acumulem mais de 20mg, tá? Por que isso? Porque às vezes o paciente ele pode ficar impregnado, ter sintomas extrapiramidais, aumentar a chance de síndrome neuroléptica maligna, por isso que tem esse teto que a gente procura respeitar. A clorpromazina é uma medicação muito boa, principalmente às vezes em usuários de substâncias que estão mais agitados, costuma sedar um pouquinho, é uma medicação legal, tá? Só que ela é mais fraca que o Aldol. Então, assim, quando você pega um paciente que ele está muito agitado ou muito agressivo por causa de uma psicose, você vai recorrer a uma medicação mais potente como o Aldol. Mas quando você quer uma coisa mais intermediária, você utiliza a clorpromazina, que vem em comprimidos de 25 ou de 100mg, e você pode começar com a dose inicial ali, que varia de 25 a 100mg, repetindo de 3 a 4 vezes em 24 horas, e a dose máxima em 24 horas, ou seja, o teto que você pode chegar é 1.200mg. Lembrando sempre que, como você vai estar reavaliando, você vai vendo até qual momento ali que o paciente ele se acalma, ele fica mais tranquilo. Você não vai precisar, na maioria das vezes, chegar na dose máxima, tá? Então, muitos pacientes, a grande maioria deles, eles vão ficar mais tranquilos com 5mg de Aldol, 10mg de Aldol, por exemplo, ou às vezes 100mg de clorpromazina. É incomum você chegar a tetos dessa dose, tá? É bem comum mesmo. E a gente também tem, por fim, aqui a levomepromazina. Eu botei essa medicação porque ela é o Neosine. E, às vezes, ela vem na formulação de 40mg por ml, que é a concentração de 4%. Cada gotinha corresponde a geralmente 1mg. Então, você pode fazer uma dose inicial que vai de 5 a 100mg. O ideal aqui, às vezes, é aquele paciente que ele chega um pouco meio agitado, chega meio inquieto, você quer dar umas gotinhas na medicação, você pode fazer um Neosine, por exemplo. Vai, às vezes, muito bem também em gestantes, tá? O pessoal aqui no hospital até usa quando uma paciente está com pressão meio alta, que ela está meio ansiosa, quer dar uma certa tranquilizada, está muito inquieta, medicação gestante, eles pingam 3 ou 4 gotinhas de Neosine, às vezes costumam chegar a 10, não passa geralmente de 15, mas você sabe que o teto aí seria de 400 a 600mg, que são bastante gotas, tá? Então, assim, lembrando que essa formulação de 4%, a clorpromazina também tem. Tanto o Neosine quanto a clorpromazina são antipsicóticos com um perfil bem parecido. E aqui, pessoal, eu quero só chamar atenção para uma das coisas. Haloperidol, mais forte, não induz tanta sonolência. Clorpromazina e o Neosine
são mais fracos, só que induzem mais sonolência. Lembrando também que a clorpro costuma, às vezes, principalmente na formulação intramuscular, causar hipotensão, sobretudo postural. Então, a clorpro VO está liberada, podem usar. Clorpro IM, eu sugiro para vocês evitarem elas. Então, assim, esses são os principais antipsicóticos típicos que a gente usa. Tem mais? Tem, mas isso aqui é bacana a gente saber 3 e saber usar eles bem, tá? Melhor que você tá decorando aí 1 milhão de coisas e não saber usar direito. Então, assim, peguem essa tabela, baixem o slide direitinho, salvem ela, levem para o plantão, acho que pode ser bem útil, tá? Beleza, antipsicóticos atípicos. Aqui vai seguir, mais ou menos, o mesmo raciocínio. Risperidona é muito parecido com Aldol. A gente costuma ter mais disponíveis comprimidos de 2 mg e a gente começa a dose inicial geralmente ali de 0,5, agitações mais tranquilas, a 2 mg, uma dose que você pode fazer sem medo. E você vai repetir geralmente em 24 horas, 1 a 2 vezes, não estourando a dose máxima de 10 mg. Lembrando que a risperidona é bem parecida com a Aldol, ela é bem potente, só que também ela tem um maior risco de sintomas extrapiramidais. Passou de 6 a 8 mg, ela se comporta muito parecida com o Aldol, tá? Muito parecida com o antipsicótico típico. A olanzapina é uma medicação que, particularmente, eu sou muito fã dela, eu gosto muito, sobretudo em casos ali de mania mais agitada, o paciente está muito inquieto, você quer fazer uma medicação que tranquilize ele e que passe às vezes uma psicose, mas ao mesmo tempo deixe ele um pouco mais confortável e dê um pouco mais de sono. Olanzapina é uma excelente medicação, infelizmente é cara e não é tão disponível assim, mas vem comprimido de 5 mg e 10 mg e você pode começar tanto numa dose de 5 a 10, repetir de 1 a 2 vezes e atingir uma dose máxima em 24 horas de 20 a 30 mg. Quetiapina também, pessoal, é uma medicação bastante útil, ela é bem parecida com a olanza nesse perfil de sedação, então ela costuma dar muito sono, só que ela é mais fraca, tá? Ela é mais fraca tanto que a olanzapina quanto a risperidona. A gente também usa mais em contextos de pacientes em mania. Em pacientes francamente psicóticos, a gente tende a evitar a quetiapina justamente porque ela é mais fraca. E a gente vai fazer uma dose inicial de 25 a 200 mg. Se um paciente é virgem de quetiapina, começa com 25, com 50, não passa geralmente de 100, tá? Quando você dá uma dose acima de 100 mg de quetiapina para um paciente inicial, costuma às vezes dar um pouco de hipotensão. Então, essa é a desvantagem da quetiapina. Só que você pode fazer em 24 horas ali 600 a 800 mg. Aqui vale o mesmo preceito. A maioria dos pacientes eles vão ficar bem, às vezes com 2 mg de risperidona, 10 de olanza, ou 15 de olanza, às vezes 50 de quetiapina ou 100 de quetiapina. Você vai sempre reavaliando, ver se ele vai ficando mais tranquilo, e aí você vai reaplicando ou repetindo conforme, claro, a necessidade. Quanto tempo geralmente você faz isso? Olha, a resposta é muito variável. Às vezes, uma medicação via oral, como eu disse, pode demorar ali uns 40 minutos para fazer efeito, 1 hora para fazer efeito, às vezes 1 hora e meia. Então, esse tempo aí, entre 30 minutos a 1 hora, é um tempo legal para você ir reavaliando, tá? Sempre respeitando, sempre vendo, mas também o perfil de pacientes que você vai fazer uma medicação VO, ele geralmente é um perfil mais tranquilo, que você consegue conversar mais com o paciente, que ele está ali mais colaborativo. Então, esse tempo também você vai ter. Isso que é o bacana. Quando você faz a medicação e ela tem uma medicação, ela tem indicação certa, você vai ver que você não vai passar muito tipo de aperto, tá? Bom, e aqui a gente tem os benzos. Benzos, a gente tem uma aula mais sobre eles na nossa aula lá de transtorno do pânico, que a gente fala bastante detalhado sobre eles, mas aqui também é interessante que vocês saibam pelo menos uns 3 que a gente mais usa no pronto-socorro. E lembrando que a ação é muito semelhante e o que varia vai ser quanto tempo que ele leva para ter pico sérico e também atingir a barreira hematocefálica e fazer o efeito. Tendo destaque aí o diazepam, ele é o mais lipofílico, que cruza a barreira hematocefálica mais rápido e que ele vai ter a ação mais rápida. Então, quando você quer geralmente um benzo que ele age ali em 20, 30 minutinhos via oral, você usa o diazepam, que ele é mais rápido. Só que ele tem um tempo de meia-vida maior. A desvantagem vai ficar mais tempo circulando no organismo. Às vezes o paciente, por exemplo, você fez ali várias doses de diazepam, deu alta para o paciente. Esse diazepam ele se acumula no organismo. Vamos supor que o paciente saia e beba depois. Ele pode ter um risco de rebaixar, porque a medicação ela continua lá. Só que a vantagem de ter uma medicação com tempo de vida mais
é maior, é também porque ela faz efeito por mais tempo. Vou citar aqui, por exemplo, um midazolam, que tem um tempo de meia-vida ali de 1 a 2 horas. Ele é legal, age rápido, mas quando passa geralmente 1 a 2 horas, você vai ver que a medicação perde muito efeito, então às vezes você vai ter que reaplicar. Então, isso é a diferença entre um comprimido ou uma medicação que tem um tempo de meia-vida menor para um que tem um tempo de meia-vida maior. E os que a gente tem aí de meia-vida maior é o diazepam, clonazepam, e meia-vida menor, lorazepam. Lorazepam é muito útil, por exemplo, em contextos de catatonia, em contextos de pacientes que são hepatopatas, tá? Então, às vezes, ali numa síndrome de abstinência, que você vai ter que usar um benzo. E benzos, eles são muito bem-vindos no pronto-socorro quando bem indicados, principalmente em casos de epilepsia, em casos de crise de ansiedade, em casos de síndrome de abstinência alcoólica, em casos, às vezes, até de agitações psicomotoras de causas indefinidas. Então, você vai recorrer a essas medicações. O diazepam, ele tem um comprimido de 5 e de 10 mg, geralmente a gente começa com 5 com 10, a dose máxima em 24 horas até mais ou menos ali uns 40 mg. O clonazepam, ele tem um comprimido de 0,25, 0,5, 2 e 2,5 mg por ml. No pronto-socorro, geralmente vai ter disponível o comprimido de 0,5, que é do SUS, e o de 2 mg. O clonazepam desses aqui é o mais potente, tá? Então, quando você converte, ele é o que dá a maior dose, às vezes, por exemplo, em relação ao diazepam. E você repete 1 a 2 vezes e tenta não passar a dose máxima de 10 a 12 mg. Pessoal, uma dose de 10 a 12 mg de clonazepam é muito alta, tá? Só para vocês terem noção, a gente geralmente não costuma passar de 6 a 8 mg, tá? Então, isso aqui, claro, a gente usa uma tabela, a gente tem como referência aqui o Baldassar, UpToDate, alguns artigos, mas eu confesso que é uma dose muito alta. Tenta não passar ali de 6 mg. E o lorazepam também, às vezes a gente vai chegar numa dose máxima de 10 até 20 mg, principalmente em casos de catatonia, tá? Só que ele tem comprimido de 1 a 2 mg, o mais comum é o comprimido de 2 mg, e a dose que a gente vai fazer inicialmente é 2 mg, repetindo ali 2, 3 vezes, claro, sempre avaliando o paciente. E aqui, pessoal, dicas, tá? Quando você vai usar a medicação VO, o paciente geralmente ele vai estar um pouco mais tranquilo. Então, na medicação VO, priorize uma única medicação. Exemplo, o paciente chegou lá agitado para você. Quando você sabe, às vezes, que ele tem um transtorno psiquiátrico prévio, ele está psicótico, priorize, às vezes, um haloperidol de 5 mg, ou uma risperidona de 2 mg, ou um Olanza de 10 mg, ou uma quetiapina de 100 mg. Bom, ou às vezes você vai também recorrer a, sei lá, um diazepam de 10 mg. Tenta fazer uma única medicação, tá? Porque esses pacientes aqui, geralmente você tem um luxo um pouco maior de conseguir conversar com eles, deles conseguirem colaborar, você consegue fazer um manejo verbal. Então, também se guarde e tente usar uma medicação. Não respondeu com a primeira, você pode tanto aumentar a dose, até, claro, respeitando a dose máxima, mas até o paciente ficar mais tranquilo, como também você pode alternar, tá? Então, por exemplo, se você fez aqui um haloperidol 5 mg, não resolveu muito. Você pode, na próxima, botar às vezes um diazepam de 10 mg. Então, quando você às vezes não responde com a classe, pense em considerar uma outra, revise o seu diagnóstico, vê se aquela agitação é de fato da causa que você considerou, tá? Então, a gente tem essa manobra e esse luxo aqui, principalmente porque são medicações que têm um tempo de efeito mais longo, você vai manter ali o paciente observando, você vai às vezes conseguir não sobrepor duas medicações ao mesmo tempo e lembra, tenha calma. Medicação via oral demora um pouco mais para fazer efeito. Pode parecer besteira, mas isso aqui vai evitar que você medique em excesso. Fez um haloperidol, por exemplo, às vezes demora uns 40 minutos para o paciente ficar melhor. Pacientes às vezes que demora até 1 hora. Tem um estudo que é interessante que ele mostra que pacientes que eles foram medicados com risperidona 2 mg, eles em 120 minutos, quase 90% ficaram tranquilos. O que significa? Você tem que ter paciência, tá? Fez uma medicação VO, vai reavaliando, tenha calma, espera um tempo, vá conversando com o paciente, você vai ver que ele vai ficar mais tranquilo. E sempre que você for medicar, ofereça escolhas, tá? Então, mesmo para aqueles pacientes ali que você
tá pensando em fazer uma medicação intramuscular, oferece para ele, olha, eu tenho aqui a chance de fazer uma medicação em você. Você vai preferir uma medicação oral ou uma medicação no bumbum, ou então às vezes no músculo, eles entendem dessa forma. E você vai se surpreender, muitos deles optam por medicações via oral. Tenha um pouquinho mais de paciência, sempre tente levar em conta a preferência do paciente. Isso, claro, individualiza o tratamento e faz também com que ele participe um pouco mais. E às vezes aqui também a gente vai utilizar estratégias que são muito interessantes, e eu vou comentar isso aqui um pouco mais na nossa terceira parte da aula, mas ela também se encaixa aqui, que é a estratégia de show force, que é o seguinte: muitos pacientes às vezes eles estão agitados e você vira para ele e fala, bom, esse cara ele vai precisar de uma injeção. E aí você chama a equipe, pede para a equipe trazer uma seringa com a medicação intramuscular e pede às vezes para a equipe também trazer um comprimido. Só o fato, às vezes, de ter várias pessoas na sala, então tem você, mais 2 enfermeiros, uma técnica, já aí dá umas 4, 5 pessoas, muitos pacientes, eles ficam mais tranquilos, porque justamente eles se sentem um pouco intimidados, eles veem que eles não vão dar conta de tantas pessoas ali. E isso, às vezes, converte uma medicação intramuscular em uma medicação VO. Às vezes o paciente aceita, ele vira e fala, não, me dá uma medicação oral mesmo, tá? Ou então eles ficam mais fáceis de lidar. Então, às vezes, quando você quer fazer ali uma medicação via oral, você pode recorrer a essa estratégia. Essa estratégia, muitas vezes, ela vai evitar contenções, ela vai evitar que pacientes se agitem, ela vai trazer um certo contingenciamento, às vezes até uma certa restrição de espaço, e isso pode ajudar muito. Claro que você precisa ter uma equipe treinada, você precisa saber o que você está fazendo, mas costuma ser muito bom. E aí, você também pode usar 2 medicações via oral juntas ao mesmo tempo? Olha, claro que você pode, mas é o seguinte, você também vai dosar cada situação. Por exemplo, paciente ali que você suspeita que é psicótico, você já sabe, tem uma certa certeza de diagnóstico, tende a fazer mesmo só um antipsicótico. Um paciente, às vezes, ali que você sabe que ele tem uma epilepsia, ele está agitado por causa disso, não tem necessidade de fazer um antipsicótico, faz um benzo. Agora, por exemplo, você está com um paciente que ele está com agitação ali, tendendo a ser um pouquinho mais grave, mas você viu que também cabe a medicação via oral, ele concorda, você quer ter uma ação um pouquinho mais rápido, não tem problema, você às vezes pode fazer um haloperidol 5mg com diazepam 5mg, ou uma risperidona com diazepam, ou risperidona com clonazepam, lembrando que isso aumenta a chance de efeitos colaterais, aumenta os riscos, mas também pode ser útil nessas situações. Então a resposta sempre vai ser depende. Às vezes até mesmo em agitações que são indiferenciadas, a gente costuma usar um antipsicótico com um benzo, tá? Cobrindo tudo, sei que às vezes não é a melhor estratégia, mas costuma muitas vezes resultar também em bons resultados. Beleza, pessoal. E aqui a gente vai passar para as nossas medicações IM ou intramusculares, ou seja, as medicações que a gente pode fazer garantindo uma via mais rápida, garantindo uma via um pouquinho mais segura, né? Ou então um pouquinho mais, às vezes, mais controlável. Essas medicações, vocês vão ver que a gente tem basicamente os mesmos remédios, só que eles estão muito menos disponíveis, porque muitos deles não vão ter formulações intramuscular. Então, de antipsicóticos típicos, no Brasil, pelo menos, o que a gente tem mais disponível é o haloperidol e a clorpromazina. Como eu falei, evite usar a clorpromazina porque pode dar hipotensões refratárias e você pode ter maus bocados por causa disso. Segunda coisa, antipsicóticos atípicos. Antes aqui a gente tinha olanzapina, IM, isso há muito tempo atrás. Só que saiu, tá? Então a gente não tem praticamente nenhum antipsicótico atípico disponível, o que é uma pena. A gente sente muita falta disso. Lá fora, Estados Unidos, Europa, geralmente eles recorrem nos guidelines, a primeira opção é a olanzapina intramuscular. A gente também vai ter de benzo midazolam, que é uma medicação legal e que é o que a gente vai usar quando a gente quiser fazer um benzo intramuscular. E diazepam, a gente também tem na formulação intramuscular, só que você vai evitar o diazepam intramuscular. Por que você vai fazer isso? Pelo seguinte, o diazepam, na hora que você bota ele no músculo, ele cristaliza. Então, como vai ter a cristalização do composto, a liberação para a corrente sanguínea
e para o organismo como um todo vai ser errática. Então, pode ser que não libera nada, pode ser que libere tudo de uma vez, um paciente rebaixe. Então, você não tem como controlar. Por isso que a gente evita fazer o diazepam intramuscular e a gente sempre, quando for querer fazer uma medicação intramuscular, a gente vai recorrer a midazolam. Lembrando que aqui na psiquiatria é muito raro uma medicação IV, ou seja, endovenosa, ser feita. E a gente também tem a nossa miscelânea. A gente tem prometazina, na dose de 50mg, intramuscular, que a gente sempre vai fazer associado ao haloperidol. E a gente também tem um biperideno, que ele vai ter na formulação de 5mg na ampola, que vai ser muito útil, às vezes, ali num caso de distonia aguda ou então de um sintoma extrapiramidal. E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês das vantagens dessas medicações IEMs e das desvantagens. Quais são as vantagens? São medicações que ela tem uma administração controlada. Você vai dar o remédio para o paciente e você vai ter 100% de certeza que ele tomou, porque, enfim, você pegou a injeção, aplicou ali, você vê que o conteúdo se esvazia. É diferente dele cuspir, dele não engolir, dele ficar segurando o remédio na boca, então você tem 100% que deu certo. Aqui também é uma via rápida. Enquanto a medicação oral às vezes demora 1 hora, 40 minutos para fazer efeito, muitas desses nossos remédios aqui às vezes demora 20 minutos, 15 minutos, já vi resposta com 5 minutos, então costuma ser rápido. Então, a gente reserva as medicações IEMs principalmente para casos de agitação motoras ou agressividade mais moderado a graves. Quando você quer uma resposta rápida, quando você ali vê que o paciente ele não está colaborando, ele não é acessado pela via verbal, você não tem muita conversa com ele, ou então você ofereceu um remédio via oral e ele se recusou, ou ele está muito agitado, está fornecendo uma situação de perigo, ou então às vezes quando tem um paciente que ele está tão agitado, você precisou conter ele e literalmente, ou então pelo menos na maioria das vezes, a medicação que você vai fazer é IM. É muito difícil dar medicação via oral para um paciente contido. É até possível, tá? Mas geralmente a gente vai usar IM. E vocês vão ver isso na terceira parte. Contenção é igual a tranquilização química, tá? Não existe essa de contenção sem remédio. É extremamente desconfortável e a via que a gente geralmente usa é intramuscular. Qual é a desvantagem? É uma via menos segura, pode dar mais efeito colateral, tem um maior risco. Então, por exemplo, quando você faz um haloperidol, você aumenta intramuscular, você aumenta a chance de um CEP. Então, às vezes, é bem comum, às vezes, você fazer um haloperidol e o paciente entortar o pescoço, ter uma crise oculógera, ou seja, uma distonia aguda. Às vezes pode ter uma arritmia, é bem raro, tá? Mas aumenta a chance na via intramuscular. E o midazolam tem uma chance também que ela não é tão grande assim, mas é mais que na via oral, de uma depressão da frequência respiratória. A gente agora aqui vai falar das medicações propriamente ditas e aqui eu vou chamar atenção para alguns aspectos aqui de vocês. O haloperidol a gente tem na ampola 5mg, então é 5mg por ml. Vem a ampola de 1 ml. A dose inicial que a gente faz é ou meia ampola ou uma ampola. No pronto-socorro, geralmente a gente começa com uma ampola. A gente pode repetir a cada 20 a 30 minutos. A ação acontece geralmente a cada 20 minutos, 15 minutos. E a dose máxima que a gente chega é de 15 a 20mg em 24 horas. Você vai repetindo até você atingir o seu objetivo de tranquilizar o paciente. Quando você faz haloperidol, a chance de dar sintomas extrapiramidais é muito grande. Por isso, junto, a gente usa ou a prometazina ou o midazolam. E aí vem aquela famosa combinação, o HF, aldol com fenergan, ou aldol com prometazina. Fenergan é o outro nome da prometazina. A prometazina ela entra nesse contexto tanto para evitar sintomas extrapiramidais, quanto também para aumentar o potencial de tranquilização do haloperidol, porque ela vai dar um soninho a mais. Então, quando você faz o famoso HF, o paciente às vezes ele costuma ficar um pouco mais sonolento, tem uns pacientes que dormem. E aí a gente vai, claro, reavaliando, repetindo, a cada 20, 30 minutos, monitorizando. Idealmente, você colhe os sinais vitais antes da fazer a aplicação e uns 20 a 30 minutos depois. Toda vez que você vai repetir, é de bom tom você checar os sinais vitais, essa é uma boa prática médica. E você vai, claro, se balizando conforme isso. O haloperidol, como a gente já falou, às vezes tem um riscozinho ali de CEP, tem um risco de uma arritmia, tem um risco de uma hipotensão, mas não costuma ser comum, tá? É bem raro, na verdade. Mas você tem que sempre estar atento a isso. E o midazolam é o nosso benzo de escolha de medicação intramuscular. O midazolam, ele vem geralmente na ampolinha com 3 ml e tem 15
miligramas. Mas também tem a ampola de 5 miligramas por 5 ml, ou seja, 1 miligrama por ml. E a dose inicial dele varia de 2 a 15 miligramas. Às vezes a gente pode fazer ele, por exemplo, numa epilepsia, mas sozinho, tá? Mas o contexto que a gente usa aqui geralmente é associado com haloperidol. E isso eu quero chamar a atenção para vocês. As medicações IM para agitação psicomotora, geralmente a gente faz em combos, tá? Ou haloperidol com midazolam ou haloperidol com prometazina. A dose inicial do midazolam vai de 2 a 15, só que como eu costumo fazer, tá? Como a ampola tem 15 miligramas, geralmente eu costumo deixar metade da ampola. Eu peço para fazer só metade da ampola, que é 7,5 miligramas, junto com aldol de 5 miligramas, e guardar o resto da ampola caso eu precise reaplicar, tá? Você pode fazer reaplicação do midazolam de 10 a 30 minutos, e às vezes você pode fazer a cada 5 minutos, às vezes ali, se você está precisando mesmo, então se o bicho está pegando, se a tua situação está muito grave. Mas você vai ter que respeitar a dose máxima de 0,35 miligramas por quilograma. Isso dá mais ou menos ali no adulto, homem, masculino, médio, porte médio, uns 20 miligramas, tá? Então não ultrapasse 20 miligramas. Quando tá chegando ali 20, 25, já fica meio atento. Qual o problema aqui? O problema aqui é o paciente rebaixar o nível de consciência demais e parar de respirar. Se acontecer isso, claro, você vai ter que levar o paciente para a sala vermelha, às vezes vai ter que intubar e às vezes você vai ter que até mesmo recorrer a um antídoto, tá? É uma medicação que você consiga reverter ali o efeito de um midazolam. E aí, pessoal, geralmente essas são as farmácias essas são as medicações, é pouco mesmo, é bem menos, tá? Que as medicações de oral. E a gente vai preferir fazer elas em combinação. Lembrando que o midazolam também, ele tem um tempo de meia-vida ali de 1 a 2 horas. Então, quando você faz, geralmente umas 2, 3 horas, mais ou menos, passou o efeito, você pode, o paciente pode voltar a agitar, então tem que ficar também atento a isso, tá? E, beleza, quais são as dicas aqui? A gente vai utilizar em combinações, por quê? Porque aqui, o perfil de paciente que você usa intramuscular são agitações mais graves, você quer respostas mais rápidas e você vai geralmente obter uma resposta ali em 20 minutos, 15 minutos e você vai ter que estar atento a isso. Então, você vai usar ou haloperidol 5mg com midazolam 7,5 ou então haloperidol 5mg com o Phenergan 50mg. Aqui a gente deu um exemplo, por exemplo, o paciente ele chega agitado, você usou aldol de 5 com mida de 7,5 e vai aguardar. Aguarda quanto tempo? Uns 10 a 20 minutos. Nesse período, se ele não tiver acalmado, você pode, geralmente, aquela ampola que você aguardou, fazer uma reaplicação de midazolam. Então você aplica mais 7,5, espera ali geralmente uns 10, 15 minutos, 20 minutos. E aí, se o paciente não tranquilizou ainda, você faz um pouquinho mais de aldol. Então você vê que você pode ter essa estratégia. E aí você vai repetindo, claro, sempre respeitando as doses máximas. Ah, posso repetir os dois de uma vez? Pode, tá? Você só vai ter que ter mais cuidado, claro. Eu prefiro às vezes ir repetindo individualmente e vendo como é que o paciente ele fica, ele se comporta, vendo direitinho. Psiquiatra geralmente tem medo de complicação orgânica, tá? A preferência que eu tenho é justamente pelo aldol com mida. Por quê? Porque eu acho que quando eu preciso usar uma medicação intramuscular, são situações mais graves e que eu preciso de uma resposta mais rápida e eu quero tranquilizar o paciente de uma forma mais segura, mais controlada e o mais urgente possível. Então, eu acho que o aldol com mida, ele tem uma resposta um pouco mais rápida que o aldol com prometazina. E qual é a grande questão aqui? Quando você usa aldol com prometazina, se o paciente, ele geralmente não tranquiliza, a maioria das pessoas, no segundo passo, faz às vezes aldol com mida. E aí, o paciente rebaixa demais, justamente por essa combinação midazolam com prometazina. Às vezes você pode fazer, pode ficar tudo de boa, mas o aldol com mida geralmente é o segundo passo na maioria das pessoas. Eu costumo usar logo o primeiro, tá? Porque eu já quero resolver logo. Então, isso aí é uma dica, mas vocês podem ter liberdade para fazer o algoritmo do jeito que vocês quiserem. Isso aí não tem, assim, uma regra muito clara, tá? Só que tem que tomar cuidado com pacientes que eles usaram álcool ou álcool mais outras substâncias. Então, nesses pacientes, usar mida é até permitido, só que você tem que ter uma observação muito maior. Nesses pacientes que geralmente usaram álcool, ou então álcool com uma substância psicoativa, e eu estou querendo fazer uma tranquilização,
geralmente eu uso haloperidol com prometazina. É uma situação aí que eu prefiro HF em primeiro lugar. E sempre, mas sempre mesmo, monitorizar, tá? Já vi paciente, por exemplo, tendo rebaixamento de nível de consciência, queda de base da língua, desaturando. Então, pode ser que você precise, no caso, reverter, levar numa sala de emergência. Então, tenha essa carta na manga e monitorize. E aqui a gente montou um fluxogramazinho para ajudar vocês, para vocês estruturarem o raciocínio e ligando um pouquinho naquela primeira aula. Primeiro passo é sempre segurança da cena e do ambiente. Lembra lá da sala, lembra de sempre atender em equipe, a equipe preferencialmente treinada, a equipe tem que estar perto de você, não necessariamente na sala, mas que possa ser acionada. Quando o paciente se apresentar ali agitado ou agressivo, o primeiro passo sempre vai ser o manejo verbal, você vai buscar tranquilizar o paciente, seguindo o que a gente orientou na primeira parte. Você idealmente monitoriza, tá, o paciente, nem sempre isso vai ser possível. E claro, se o paciente chegou e ele está numa agitação gravíssima, uma agitação que você nem permite conversar com ele, ou às vezes mesmo fazer uma medicação intramuscular, você vai ter que ponderar a contenção física aqui nesse primeiro momento, tá? Diferente às vezes que você faz também contenção física quando você vai tentando fazer as medidas e nada funciona e ela é a última na escala. Mas em alguns casos você vai ter que fazer logo de cara, ou às vezes o paciente já vem contido para você, trazido pelo SAMU, pela polícia, pelos bombeiros, isso não é incomum. Beleza, mas aí, atender um paciente que ele está agitado. Se ele está cooperativo, você vai fornecer uma medicação via oral para ele, principalmente ou priorizando uma monoterapia. Então você tem disponível benzo, antipsicótico atípico, antipsicótico típico. Pode fazer as duas? Pode, mas pesa bem a situação. Quando que você vai preferir os antipsicóticos? Quando é, por exemplo, uma causa psiquiátrica conhecida, uma psicose conhecida. Ou então, mesmo quando o paciente está agitado, ele está intoxicado por álcool e você vai ter medo de rebaixar ele. Você vai priorizar um antipsicótico. E aí, de atípico, você pode fazer uma risperidona, por exemplo, uns 2 mg. Ou de típico, você pode fazer um haloperidol, por exemplo, 5 mg. Aí, nossa sugestão. Quando que você evita o uso de antipsicóticos na agitação? Pacientes com epilepsia, porque o antipsicótico ele abaixa o limiar convulsivo e ele não é o tratamento para elas. E agora, benzo, você também pode usar benzo. Quando é que você vai priorizar? Quando, por exemplo, o paciente está com agitação por causa de uso de um estimulante do sistema nervoso central. Cocaína, crack, são os mais comuns, às vezes costuma ter até agitações graves, tá? Então você usa essa medicação, não tem nenhum problema. E também às vezes quando tem uma agitação de causa desconhecida. Aqui é uma situação que você pode até considerar associar duas medicações via oral e até um benzo, tá? Porque costuma até que responder às vezes bem. E quando é que você vai evitar? Quando também o paciente tiver uma agitação, por exemplo, por intoxicação com álcool. Eu já vi pacientes que eles costumam ficar muito agitados com álcool, tá? Agressivos e tal. E você vai não evitar usar benzo. Às vezes até porque um paciente ele pode tomar álcool e ele pode ter um fenômeno de agitação paradoxal, tá? Você pode às vezes dar benzo, ele pode agitar mais ainda. Então, depressor do sistema nervoso central, evita benzo, usa antipsicótico. Uma outra situação que você prioriza benzo é um paciente às vezes agitado por uma síndrome de abstinência alcoólica. Isso aqui a gente falou do paciente cooperativo. Aquele paciente que aceita medicação, que você consegue conversar, que você consegue fazer um manejo verbal. O manejo verbal sempre tem que estar presente. Mas também tem o caso dos pacientes que eles não estão cooperativos, ou então são casos mais graves, agitações que você precisa agir mais rápido. Aí a gente faz IM e faz a combinação. Ou utiliza haloperidol 5 mg com midazolam, de 5 a 7,5 ali na primeira vez. Ou usa, por exemplo, o haloperidol 5 mg com a prometazina 50 mg. Vai depender muito da situação, eu já expliquei aqui um pouquinho, mas você começa por aí e se for necessário, você vai fazendo o reaplique ou das medicações isoladas ou da medicação junta, sempre reavaliando e sempre monitorizando. Se você reavalia, se você monitoriza, não precisa ter medo, tá? Mas se você larga o paciente, bom, você não deve fazer isso e aí, de fato, você deve temer. A chance de dar errado é muito maior. Esse aqui é o fluxozinho que vai, pelo menos, organizar na sua cabeça o uso das medicações. E, por fim, a gente vai falar de algumas situações especiais. Pacientes idosos que têm uma agitação psicomotora.
Sempre ajuste a dose pela metade ou terço da ampola, ou então da dose que você geralmente faz. Prefira medicações via oral, tá? São pacientes que são mais sensíveis, inclusive a efeitos colaterais das medicações. E cuidado principalmente com anticolinérgicos. Anticolinérgicos costumam rebaixar bastante pacientes idosos e são aí uma importante causa de delírio 1. E pode, às vezes, muito mais prejudicar ou piorar a agitação do que melhorar. Por exemplo, às vezes você usou um piperidina, às vezes você usou uma prometazina. Isso, às vezes, costuma descompensar, tá? Pode ser que isso aconteça. E lembrando aqui, um importante asterisco, em casos de delírio 1, agitação, enfim, delírio 1 hipermotor, que o paciente está ali agitado, tirando equipo, brigando com a enfermagem, está confuso, priorize nesses pacientes doses baixas de antipsicótico. Você usa aqui, por exemplo, haloperidol 1 mg, até 12 em 12, até 1,8, 1 mg, baixinho, olha que legal. Às vezes, quetiapina 25 mg. Costuma responder bem a doses pequenininhas, tá? Opte por isso. Crianças sempre tenha extremo cuidado, tá? Opte por mais medidas comportamentais, restrição de espaço, conversa com o pai, ver o que a criança tem. O manejo verbal aqui, ele impera. Se for medicar, prefira via oral, ajuste a dose pelo peso da criança e lembrando que elas também são mais sensíveis e podem fazer reações paradoxais com mais frequência. Às vezes, se dá benzo para uma criança, ela agita, tá? Pode acontecer isso. Epilepsia, opte por benzo, é o tratamento. Aumenta muito o limiar convulsivo e para a convulsão. Evite antipsicótico, porque reduz o limiar convulsivo. E o tratamento da epilepsia é benzo mesmo. Intoxicação, vai depender muito. Estimulante, crack, cocaína, você faz benzo. Depressor, que geralmente é álcool, o primeiro na nossa primeira linha. Opte por antipsicótico. Sempre monitorize, tá? São pacientes que eles costumam afundar mais rápido. Gestantes, priorizem haloperidol em monoterapia na dose mais baixa e mais eficaz, é sempre uma balança, tá? Mas tentem fazer sempre aldol em monoterapia e às vezes em casos que são mais sutis, mais leves, você só quer dar uma tranquilizada mesmo, um Nelzinezinho, tá? Tipo 3, 4 gotas, 8 gotas, enfim, monoterapia e mais baixo. Abstinência alcoólica, sempre benzodiazepínico é o tratamento, tá? Não deixe os pacientes sem benzo. E muito cuidado com os sintomas extrapiramidais. E aqui eu chamo a atenção para casos de distonia, que são contrações de grupos musculares, que a pessoa costuma se contorcer, costuma ter muita dor, e também acatesia, que é uma sensação subjetiva de inquietude, de agonia. O paciente, às vezes, ele fica agitado, fica andando de um lado para o outro, às vezes ele não consegue explicar o que ele tem, ele fala que ele está ansioso, ele fala que ele está nervoso, fala que está muito agitado, e isso aqui pode confundir muito com a agitação psicomotora. Qual o problema? É você não reconhecer, não fazer um exame neurológico legal, às vezes não ver que o cara tá com um tônus diferente, não ver às vezes que ele não consegue ficar assim sobre os pés parado e ele sempre fica muito agitado, ele não consegue ficar quieto. E você confundir com a agitação psicomotora às vezes por uma psicose, porque são pacientes que naturalmente usam antipsicóticos, você vai lá e faz mais antipsicótico e piora ainda mais o caso. Então você não tratou a agitação psicomotora. Isso aqui a gente vai ter também, vai dar uma pincelada nas nossas aulas, mas sempre lembre que a agitação pode estar sendo ali uma acatesia. E nesses casos, você vai usar de acatesia um benzo ou um propanolol, primeira linha. Pode usar também biperideno, tá? E, se for uma distonia aguda, preferencialmente um biperideno intramuscular, mas também benzo ajuda. Então, pessoal, aqui a gente deu uma pincelada nas medicações. Eu acho que ficou uma aula bastante completa, dá para estruturar o raciocínio. Passamos aqui por várias classes de fármacos. Lembre sempre de ter bastante cuidado, sempre de monitorizar, sempre de ir tranquilo. Não esquecer nunca o manejo verbal e tratar sempre com o máximo de respeito possível. Aqui a gente passou por todas as medicações e na terceira parte a gente vai fechar com casos clínicos, detalhando bastante, tá? Vai ser bem legal, que vai ser uma parte mais prática e vamos também dar uma pinceladinha, um pouco de contenção física e também de internação involuntária. Um grande abraço para vocês, fiquem em paz, espero que estejam curtindo as aulas e bons estudos.